Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Volta para o Futuro, com o apoio da Basso Straps. Hoje a gente vai fazer mais uma viagem pela história do rock gaúcho, com Reinaldo Portanova, ex-DJ da lendária Rádio Ipanema e curador do perfil Relicário do Rock Gaúcho e do acervo da banda De Fala. Lembrando que o nosso convidado já ganha uma correia da Basso Straps. Seja bem-vindo, Reinaldo. Prazer ter você aqui com nós. Tudo, Falou. tudo tranquilo? Beleza, cara, que bom me convidar. Não, tu tem muita coisa pra contar aí, a gente quer escutar um pouco dessas tuas histórias aí. Pra começar, Reinaldo, a Ipanema, você trabalhou lá de 87 a 89, né? É isso, né? Isso. É, a Ipanema marcou uma época na rádio brasileira, especialmente por apostar em bandas locais independentes. Vamos começar falando sobre essa fase. Como é que foi? Como é que tu entrou lá na Ipanema? Como é que aconteceu isso? Olha, cara, a Ipanema, ela faz parte de mim até antes da Ipanema existir, que era a Rádio Bandeirantes. Porque quando ela chegou em Porto Alegre, ela já tinha uma proposta diferente. Aham. Ela tocava justamente as músicas que eu só ouvia em casa, eu não ouvia em rádio. Aliás, até ouvia quando era Continental AM. E aí veio o FM, né, bem na virada de 79 para 80, que já tinha FM, mas a FM passou a ter um destaque melhor, ficou mais acessível. As pessoas foi justamente na virada de 79 para 80. E aí, 81, 82, surgiu a Bandeirantes, em seguida ela se mudou para a sede, né? E aí mudou o prefixo e virou Ipanema. A, ali eu já estava ali, já existia para mim. E outra coisa que acontecia é aquele negócio, liga para a rádio, pede a música, sabe? Aham. Então, até eu ligava para o programa do Ricardo Barão, que era o Estúdio 576 na Bandeirantes, e virou Central Rock na Ipanema. E ele tocava as músicas que realmente não tinham a programação, ou algumas coisas assim, exclusivas e tal. E eu fui aparecer na rádio foi em 86, no Carnaval. E foi por um acaso, porque tinha um operador lá que ele saiu de férias e não voltou, e a rádio precisava de alguém, e aí eu entrei, sabe? Mas teve toda uma história, assim, porque eu saí do quartel, no dia da saída do quartel, foi numa Aham. sexta-feira, ia começar o carnaval. E aí eu fiquei, o que eu vou fazer na minha vida, né? 18 anos, o que eu vou fazer na minha vida? E aí eu resolvi ligar para a rádio para pedir música. Aham. E aí quando eu cheguei no telefone, o orelhão ainda, o verde, aquele ainda da Aham. CRT, eu liguei e, disse assim, e não pedia música. Perguntei o que eu fazia para trabalhar lá. E aí o cara disse assim, eu não emprego ninguém. Não, não foi esse, foi o Mauro que falou. Ele disse assim, cara, para trabalhar aqui tu tem que saber ser DJ. Aí, isso eu sei fazer, né? Porque eu sabia, já tinha experiência já de antes, né? Aham. E aí eu fui na quarta-feira de cinzas, estava fora do ar, fui na quinta-feira e o Mauro me recebeu e disse assim, que eu não emprego ninguém. E eu fui murcho para casa. Digo, não vou nunca mais trabalhar em rádio. Aham. Porque foi um choque para mim, né? Pô, vou pedir, o cara me cortou ali. Na sexta-feira eu voltei, falei com o Nilton Fernando, que era o chefe, ele disse, olha, cara, se tu quer trabalhar aqui, tu conhece esse negócio de som, tu senta ali do lado do Roberto, vai aprender. E aí eu comecei, fiquei ali, fiquei acho que das 10 até a 1 da tarde, entrou a Mary Mesari, né, a Mary Mesari, eu conheci ela, assim, sabe, a Mary era uma coisa mais afastada, assim, ela era meio isolada, assim, dos outros. E aí até o cara me disse assim, vai lá fazer um lanche, depois volta, né? Eu voltei, era 2, 3 da tarde e fiquei até as 8 da noite. E aí o Mauro Borba, que disse que não empregava ninguém, me deu uma carona. Pô, que E aí massa. ele me largou perto de casa, né? Voltei na segunda-feira, pratiquei no sábado, pratiquei no domingo,
Fiquei, assim, ó, 12 horas direto, assim, para aprender mesmo. Queria aprender. Testei na segunda-feira, na segunda para terça eu estava trabalhando na rádio. Isso foi o dia 1º de março de 87 já. Massa. Bem no 1º de março de 87. E o meu contrato é no 1º de abril de 87. Contrato na carteira, assim. Azar. Pô, que bom início, hein? Vem cá, Reinaldo. A Ipanema foi conhecida por ser uma rádio reverente, né? E contracorrente. Como era o clima nos bastidores? Rolava muito liberdade criativa? Quem eram as bandas que tu via circular por lá, que tu ficou conhecendo? Tu já escutava algumas bandas ou era sempre um material novo que tava por lá rodando? Eu vou tentar resumir, eu vou tentar transformar a catarata num riacho, tá? Vamos lá. Quando eu cheguei lá, já tinha acontecido um monte de coisa. Já tinha o Rock Garage, já tinha sido lançado, Replicantes. Eu já tinha toda essa... Já estava envolvido com isso, entendeu? Com essa coisa do rock gaúcho. E teve até o lance quando saiu o Rock Grande do Sul, que está até fazendo mais uns aniversários aí por esses dias. Não sei se vai fazer os fez agora nesse... Estamos em agosto, né? Então, foi o The Fala que até aquela música Você Me Disse acabou sendo a música minha, que hoje é minha esposa, 40 anos, 40 e vários anos. E quando eu cheguei lá, eu já estava lá e eu fiquei assim maravilhado. Cara, o disco, deixa eu pegar aqui, ó. Vai lá. Tá bem na mão, ó. Esse aqui, ó. E esse é uma lenda. Esse é um clássico, né? E aí eu cheguei com um estilo, assim, coisa de, eu gosto só disso aqui. E quando eu cheguei na rádio, eu tive um despejo de informações sobre música que mudou tudo, mudou completamente a minha vida. Eu tinha aquela tendência, assim, até hoje tem, né? Eu sou trifã do The Who, escuto The Who até hoje, tem todo domingo, é sagrado, que nem se toma chimarrão, eu tomo The Who. A sua dose de The Who. R.E.M., The Clash, cara, Sex Pistols, e tem um outro negócio da Ipanema que é assim, ó, uma lacuna, assim, lacuna não, é um pouquinho antes de eu entrar na rádio, que tinha o Maldita Hora, que era um programa do Jimmy Joy, e era o Jimmy, o Navarro e o Pedrão que ele trazia os discos. E era assim, era Silks, era The Cure, Joy Division, Dirt Column, aquela invasão inglesa, assim, um underground inglês, assim, né? O pós-punk, né, que eles chamam. E aquilo ali mudou. Eu não gostava de música brasileira, passei a gostar, passei a entender, passei a entender melhor o que era o rock, o que era o pop. Tinha, assim, mentores, tinha o Júlio Reni, que é um cara que conhece um monte de coisa, o Jimmy Joy, que é uma Barça ambulante, tinha a Mary, que conhecia muito de cinema, ela tinha um conhecimento cultural, assim, da cultura geral, muito legal, e ela sabia transmitir esse negócio. A própria Kátia Suman também, que é outra que é mais reclusa, assim, tanto a Kátia quanto a Mary, assim, são mais, não diria reclusa, eu diria mais reservada, sabe? Mas aí quando começa a conhecer, e aí surge, né? E esse interesse que eu tinha da onde que veio o Joy Division, o que é por que o John Lyon, por que o Pio, por que o John Lyon saiu do Pio, por que sabe aquelas coisas assim, porque o Ricardo Barão também era um outro cara que me ensinou muita coisa, e aquilo foi mudando, e esse negócio de conhecer música me colocou de programador da rádio. Então, quando tinha férias, o Mauro tirava férias, eu fazia programação. Tinha um outro cara que era o programador, ele fazia as férias, aí eu pegava algumas coisas.
e tinha o bloco do ouvinte, que normalmente era o operador da hora que fazia, e isso aí foi mudando completamente. E do lance do rock gaúcho é que tem uma parte especial, bem especial, pessoal, bem especial. Porque, assim, ó, de 80, lá, bem no começo de 87, surge a Vortex. Eu já conhecia o Miranda de Priscas Eras, tipo, ele já tocava no Tara, já tinha o Urubu Rei, ensaiava o Ataálpa no pátio. Eu já conhecia, era vizinho. E com o lance da rádio, eu passei a me envolver diretamente com as bandas. Eu entrei na casa do Miranda para assistir os ensaios, sabe? Foi ali que eu conheci o De Fala, ali, o Educar, no caso. Conheci o Educar ali, ele chegava com os cabelos moicanos, e eu digo, cara, os caras teriam esquisito, sabe? E eu meio virgão, assim, na história, mas estava ali, cumprimentava e falava. E eu comecei a ir nos shows, e comecei a ir na Vortex também, porque a minha irmã tocava na 3D, ela tinha 14 anos, e o pai dizia que era para eu cuidar dela, jura, né? Mas era para cuidar dela lá no negócio da 3D. E aí eu ia, né? Lá foi assim, pós-graduação. Lá eu posso dizer que foi a pós. Porque lá eu assistia aos vídeos que os caras traziam da Inglaterra, traziam coisas dos Estados Unidos também, Big Black, Violent Femmes, umas coisas assim. Mas, mais... aos caras, que é outra linha. Porque antigamente a gente não tinha esse acesso, né? Não tinha. Então, essa galera já mais descolada, eles traziam tudo de fora pra tirar, pra ver qual era a tendência. Sim, a nossa internet era o Miranda, depois a Vortex. Sabe? Chegava. A casa do Miranda era uma coisa de louco, meu. Ali tu chegava, tinha gibi, filme, disco, cassete, ele gravava umas fitas, dava pra gente, emprestava disco, dava disco, e isso me trouxe uma grande proximidade com esse negócio das bandas gaúchas. Tem umas coisas assim bem curiosas, Essa aí faz o corte que nem diz o Peninha. Não, eu até ia te perguntar quais foram os momentos mais marcantes ou até inusitados que você viveu como DJ na Ipanema. Essa já era a pergunta. Sim, eu vou te contar que envolve os Cascaveletes. Lá na rádio, tocava muito a versão, era uma demo que eles levaram lá, gravaram na Isaé, que era com o Júpiter, que era o Entra Nessa e mais outras. Então, o que acontecia? Eu tocava essas músicas, as pessoas pediam, a gente tocava, estava num cartucho. E chegou o Vini, um outro cara de uma gravadora e tal, e disseram assim, não vamos mais tocar, vou deixar, não vai tocar com os Cascaveletes, nem TNT, estava lançando TNT, não vai tocar nenhum dos dois durante 15 dias. E aí a gente vem e traz o disco, que era o bolachão aquele dos Cascaveletes. E o que eu fiz? Normalmente se apagava o cartucho e gravava outra coisa e tocava ficha, entendeu? Morria aquele assunto. Eu copiei essas fitas num gravador, numas fitas de rolo, coloquei lá no negócio, anotei e foi para a discoteca, sabe? Morreu o assunto. E aí veio o disco e tal, tudo aconteceu lá, os Cavaleiros, aí veio todo sucesso, tudo aquilo que aconteceu que a gente... Isso foi, que eu estou falando, 87. Em 2021, ainda foi na época da pandemia, ainda tinha pandemia, o Rogério da Toca do Disco trouxe para mim um acervo de fitas de rolo, CDRs, uma TIC, Batacam, um monte de coisa assim, da Ipanema, que era o acervo da Ipanema, que ele comprou, e aquilo ele não ia vender. Estou mexendo nas fitas, eis que encontro a fita do TNT, essa dos Cascaveletes. Que tu gravou. Que na verdade é TNT, não é Cascaveletes. E eu me lembrei de, cara, mas não tem uma citação num livro sobre isso. E tem lá no livro dos gauleses que fala da demo perdida da TNT. Então eu tenho 3 músicas. Legal. Essa foi assim,
foi a mais impactante, porque era a minha caligrafia, era o meu nome, e fui eu que fiz. Que massa. Tinha também a versão demo aquela da Maria e o João, do Engenheiros do Havaí, e tinha o Sopa de Letrinhas. Mas essas já tem até no YouTube, com uma gravação bem melhor do que a que eu tenho. Essa do TNT não tem. Essa aí é única. E isso tá no teu canal do YouTube, para quem quiser escutar, tá lá no teu canal. Tá lá no YouTube, pode escutar. Tem gente que faz download lá, pode baixar, não pode fazer nada, né? Massa. Os caras sabem fazer, não. Os caras que nem eu sabem fazer essas coisas. Cara, ó, e na tua visão, por que a Ipanema se tornou tão icônica e querida pelo público gaúcho? O que ela tinha que as outras não tinham? Ela tinha uma tendência bem mais revolucionária. Dá para se dizer revolucionária. Porque ela queria causar um impacto, entendeu? Queria mostrar para as pessoas o que ninguém queria comentar, entendeu? Nós estamos 80 começo da abertura política. Né? Teve um período até 88 que foi lá, teve a Constituição e tal, e daí marca o fim do período da ditadura e começa o novo. Daí é aquela liberdade de expressão, que é o caso dos cascaveletes, que usaram e abusaram da liberdade de expressão. Dentro da Vortex, claro, não tem como tocar no YouTube. Não tem como tocar. Aquilo lá é strike. Então, a Ipanema, ela justamente toca aquelas músicas que muita gente queria ouvir, que são os Milton Nascimento, os Caetano Veloso, que não se ouvia, não podia escutar, entendeu? Não podia, porque havia toda uma coisa de censura. E, ao mesmo tempo, esse movimento do rock gaúcho, que na verdade ela começou lá nos Bichos da Seda, lá o Liverpool com foguete, né? Mas nos 80 eles se reencontraram. Porque aquela galera que tinha 20 anos nos anos 80 queria saber o que os coroas fizeram antes de Luz, cara. Era a turma do Foguete Luz. Que pegava uma galerinha jovem e montava lá o Guerrilheiro Antinuclear, a Bandalheira. Entendeu? Foi aí que os caras começaram a surgir. E essa mistura de todas essas musicalidades fez com que a Ipanema tivesse um viés diferente. Tu não cansava de ouvir a rádio. Não era cansativo de ouvir a rádio, porque dificilmente repetia as músicas. Embora lá dentro a gente sabia que repetia. Tem coisas assim, que em Crime Somático da SAI tocava pelo menos umas 6 vezes por semana. Pelo menos uma vez por dia. Tem muitos outros hits. Frank Zappa, Watermelon Mr. Ray, com quase 15 minutos, era hit, cara. É um troço inacreditável. Sensacional. Qual é as bandas que tu viram, que você viu lá, que foram lá entregar a sua fita demo e que depois viraram sucesso? Tem mais alguma outra banda? Várias. Isso aí eu já posso até estender mais para os dias atuais. Lá na Ipanema era normal, cara. Pelo menos uns 4 por dia levava fita demo lá. Era assim. Os caras levavam fita demo, e daí até tinha gente lá que levava demo, sabe, uma fita branca, assim. E a gente tirava onda, né, cara? Cara, mas o que tu quer fazer? Minha banda. Cara, que banda é a tua? Sabe? E os caras ficavam meio assim, até chocava, né? Tá, cara, mas aqui não tem release, cara. Da onde vem, do que se alimenta? O release da banda, a foto da banda, saber que banda é. Não importa o se é bom ou se é ruim, se vai tocar ou não tocar, tem que mostrar que é banda. E eles começaram, com o tempo, foram mudando. De demo, assim, além do TNT, que eu conhecia lá que eu comentei antes, assim, tipo, as bandas levavam um rolo, né? O Guerrilheiro Antinuclear levou rolo. Outras demos, assim, a Bandalheira, que já era meio consagrada, assim, não tinha como, já era apadrinhada, entendeu? Que levaram demos e depois vieram a ser discos.
Aquele disco da Bandalheira, por exemplo, aquele que é uma capa vermelha, que foi o primeiro disco da Bandalheira, aquele disco tem 4 músicas, mas existe uma outra música que não entrou naquele disco. E essa música eu tenho, eu acho que até também já deve estar no YouTube. Pô, que legal. Que é a mesma formação, foi o mesmo momento, tudo, só que ficou de fora. Isso aí é coisa demo da rádio ainda, do lote da toca do disco. E a Bandalheira já tinha o alemão, o Ronaldo, nos vocais. Sim, mas o alemão e Bandalheira não tem como separar os dois. Entendeu? O alemão Ronaldo é mais, a Bandalheira tá nele, entendeu? Entendi. Não, sabe que tem umas bandas que são assim, cara. O The Fala é uma banda assim. O The Fala, os caras já não dominam mais a banda, porque os fãs gostam da banda. Entendi. Não é os, sabe? E você ficou, então, na Ipanema até 89. É isso, né? Isso, eu tirei 2 férias, então acho que em 89 eu saí de lá. E eu saí achando que era o cara, entendeu? Mas na verdade eu não era o cara, e acabei me estrepando. Mas tem uma coisa dessa minha saída que é interessante. O tempo que eu fiquei lá, se eu te perguntar quantos outros operadores da Ipanema tu conhece, provavelmente tu não vai saber. Exatamente. Não, eu acho que tu marcou tua presença, entendeu? Lá, né? De 87 a 89, eu acho que foi muito trabalho, muito bem feito. Foi. E teve, outro dia, conversando com o Mauro Borba, ele me chamou a atenção disso. Ele disse assim, cara, de todos os operadores que tiveram lá, tu teve destaque, cara. E esse lance do relicário funciona porque tu teve destaque lá. Sim. A minha pessoa é citada no livro da Kátia, é citada no livro dos 2 livros, os 2 primeiros livros do Mauro, e tem pessoas que vêm falar comigo por conta disso. Sabe? Que falam comigo por conta disso. Eu não sei, Reinaldo, mas nesse pouco que a gente trocou essa ideia aí, que tu contou, eu acho que realmente tu absorveu esse negócio do rock, tanto o rock gaúcho quanto o rock de fora. Eu acho que porque tu assimilou todo esse negócio. Eu acho por isso que tu se saiu tão bem ali no trabalho. Eu tive uma época assim, ó, de 90 até 92, por aí, eu meio que, sabe, eu quis sair eu queria mudar de vida, entendeu? Eu queria fazer outras coisas, e fiz outras coisas, óbvio que eu fiz. E eu trabalhei no suporte do Terra, da internet Terra de escada. Então, eu conhecia a internet de escada, conhecia a DSL, e só não conhecia lá, trabalhando lá, eu não conhecia a fibra ótica implantada, mas o cabo de alumínio, sim. E aí eu trabalhei alguns anos com informática e tal, e em 93, finalzinho de 93, o Mauro me chamou para trabalhar lá na Felusp, que era a Felusp, né, que hoje é a Mix, né, mas foi a Felusp, foi a 107 e depois o Pop Rock. Lá eu recebia muito mais demo. Era eu que recebia as demos que legal, no cara. Você pegou essa parte da Pop Rock. Eu estive lá, eu tive uma banda também. Eu posso também. te dizer várias. O que passou por ti lá na Pop Rock? A comunidade Nijitsu chegou lá na rádio com aquela demo aprovada pelo Ravengar. E eles chegaram, eram umas 6 da tarde, assim, tipo, lá no programa do Mauro. E tava eu, o Jimmy, o Mauro e o Cristiano Benin no estúdio. E aí chegou o Mano Change e o Fred, né? Olha, eu trouxe uma demo aí para vocês tocarem e conhecer o nosso trabalho aí, blá, blá. Aí o Jimmy olhou assim, aí, tá, vamos ouvir isso aqui. Aí pegou e largou no rádio gravador, aí entrou o Detetive. Aí entrou o solinho da guitarra do Detetive e o Jimmy parou assim, não, vamos tocar no ar isso aqui. Vamos tocar no ar, vamos ouvir no ar isso aqui. Tava bom demais. Aí o Jimmy Joy, cara. O Jimmy Joy entra no ar depois era na época de uma campanha política e tal, tinha aquele o horário eleitoral, Voz do Brasil, horário eleitoral, e entrou o Jimmy. Aí o Jimmy assim,
Ó, vou apresentar para vocês uma banda nova aqui da região, que é a Comunidade Ninjitos. E tocou, não falou mais nada, tocamos. Aí começou a tocar o Detetive, cara. O telefone não parou de tocar, cara. E tinha duas linhas tocando. E que banda é essa? Que banda é essa? Que banda é essa? E eles começaram a tocar e estourou, cara. Estourou. Que não massa. foi só na Feluz. Tocou na Ipanema também. No mesmo dia, só que durante o dia. E nós tocamos lá na rádio num horário que não era para ninguém escutar. Teoricamente, ninguém estaria escutando. E ele estourou, cara. Estourou no outro dia, os caras começaram a dizer, bota a música do Detetive, a música do Detetive. Tá aqui, ó, a prova, velho. Aqui tá a prova, ó. Olha aí, esse é o original que a comunidade deixou lá na Pop Rock. Que massa, e a fita aqui, cara. Sensacional. E a fita. Bah, que... Não, isso é história. A fita tem coisa aqui, ó. Que legal, cara. Que massa. Viu? A Comunidade Ninjitsu foi uma banda que realmente me surpreendeu lá na rádio, lá quando eu estava lá na Pop Rock já. Não, a comunidade ela tem uma sonoridade bem diferente, cara. O Fred explicou na entrevista um pouco sobre a sonoridade deles, que tem a ver com o beat, que tem a ver com essa pegada da guitarra. E realmente, e eu já entrevistei várias já aqui do Rock Gaúcho, cara, e cada banda tem aquele seu gênero preferido, e eles vão atrás do ali. E a coisa acontece, cara. Os caras são sensacionais. A comunidade, cara, é um exemplo de um som original, cara. Exatamente. Eles são originalmente, são gaúchos, são original. Porque, assim, ó, quando eu falo rock gaúcho, eu não falo por ser nosso, o barrismo, entendeu? É só por ter origem aqui. É por ter origem aqui. Sim. Né? Eu considero nenhum de nós rock gaúcho, mas os caras não estão tocando aqui, eles tocam no Brasil inteiro. Sim. Mas não, aqui não. A comunidade toca no Rio Grande do Sul inteiro, mas não é comparado ao nenhum de nós fazendo no Brasil inteiro. Claro. Então, sempre que eu falar rock gaúcho, é porque é nascido aqui. Porque eu considero que é mundial, entendeu? É questão de logística só. Bom, a gente vai mais adiante agora, Reinaldo. Então, praticamente, tu já juntou todo esse material e aos poucos tu foi montando tu se tornou um curador de coisas do rock gaúcho, que daí tu montou o relicário do rock gaúcho, né? Que é o verdadeiro acervo da história musical, né? E como é que foi isso aí no começo? Tu pensaste nisso ou tu foi acumulando esse material e resolveu, não, eu tenho que mostrar isso aí pro pessoal? Tem duas coisas, entendeu? Desde a infância eu junto coisas. Eu já era acumulador. Não era nem colecionador, era acumulador. Mas um acumulador, assim, meio louca, entendeu? Porque de vez em quando eu jogava fora os negócios. Eu tenho coisas aqui de 72, 73. Eu cantando Raul Seixas em 74. Né? A versão heavy metal de Jesus Cristo, Eu Estou Aqui, eu fazia. Procurando as minhas coisas, eu posso encontrar tem um cartazinho do show do Mutantes em Porto Alegre, que saiu numa revista, né? um cartazinho, show do Mutantes, primeiro disco aquele. E de rock gaúcho, pelo amor de Deus, cara, eu juntava demo que a rádio não queria, eu queria, sabe? Entendi. Juntava, gravava, copiava, tudo em cassete, fazia as capinhas, eu juntava, assim, ia acumulando esse tipo de material. Ia no show, pegava panfleto, fanzine, recebia, trocava, conhecia os caras que produziam, eles me davam. E eu não jogava fora, eu ia guardando, vou guardando, entendeu? E aí, quando essa história do relicário mesmo, foi por conta do Educar. Foi ele quem pirou essa... Eu comecei a fazer um canal no YouTube, pessoal, meu assim, pessoal, e aí botei um monte de coisa do The Fala, porque eu gostava do The Fala, né?
botar a coisa da Tefala, né? Que ninguém tem. E já naquela época. Então eu coloquei 2 shows que eu gravei do lançamento do primeiro disco, o Papa Parte, aquele. E aí o Edu viu aquilo ali e disse assim, cara, só pode ser o Reinaldo, né? E ele me achou e veio no meu inbox. Hoje a gente fala no inbox. Uhum. Disse assim, cara, eu vi lá que tu tem os The Fala lá e tu tem mais coisas. Cara, tem um monte de coisa aí, Bruno Rei. Meu, faz um canal com essas coisas, meu. Bota essas coisas no ar. Aí, cara, mas é meio trabalhoso, cara. Mas, cara, isso aí 2000, estamos falando em 2011. Uhum. Não se falava em 4K no YouTube, 4K, Hells, né? Não existia esse negócio. Era uma coisa meio tosca, cara. 480p, sem a pau e corda. Mas fazia, né, cara? E eu comecei a fazer esses vídeos, e aí eu publiquei. Aí o Edu disse assim, meu, eu vou te dar o material do The Fala, tu vai pegar lá na minha mãe, lá, que tem um monte de coisas, tudo que eu fiz pelo The Fala, eu sempre mandava para ela, ela tem guardado. Uhum. E ele me deu 2 caixas com um monte de... A dona Cirlei, na verdade. Me deu 2 caixas com um monte de jornal. E nesses jornais tinha coisas do The Fala, só que tinha lá outras notícias de outras bandas. Uhum. Tinha o do Rock Unificado, do show do Marinha, as notícias, sabe? Contando do Urubu Rei. Então, quando eu recebi esse material da Dona Cilei, eu comecei a escanear esses recortes, ia escanear, registrei um site, né, o relicardorockgaúcho.com, coloquei lá um WordPress e comecei a publicar esses negócios. E, simultâneo, paralelo a isso, eu fiz o Facebook. E aí tava ali, algumas pessoas olharam. Aí, não, eu tenho que fazer um negócio aqui, eu vou ter que pegar alguém aqui para me impulsionar esse negócio. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei a primeira versão da música Nega, do Urubu Rei, e marquei o Miranda. Dava para marcar já, na época já dava para marcar, isso, 2013. Aí eu marquei o Miranda, só Miranda, tá aí a versão. E ele, cara, ele ficou encantado, cara, porque era a versão que ele gostava, que era uma versão que foi gravada ao vivo, lá na Isaek, foi gravada ao vivo, sem mixagem. E a versão que foi gravada pro Rock Garage, ele sempre achou uma bosta. E aí ele disse, existe esse post lá, se procurar. E ele comentou lá, falou, a minha versão favorita e tal. Aquele clipe, cara, em menos de 48 horas, subiu assim, ó, de zero. Em menos de uma semana já estava em 10 mil visualizações. Que legal, cara. Um troço assim, ó, inacreditável. Inacreditável. 10 mil visualizações em menos de uma semana. O Miranda deve ter compartilhado também, né? Sim, eu marquei ele, né? Sim. Tá no perfil do pessoal do Miranda. Uhum. E aí, aquilo ali foi, e aí ele começou a passar mais informações. E ele dizia assim, não, fala com o fulano lá, que ele tem a fita, disse que foi eu que pedi a fita. Aí eu falava com o fulano lá, e o fulano não conseguia a gravação. Uhum. E aí começou a vir, sabe, vinha de todos os lados, assim, vem muitas coisas. O Gervásio também foi outro que passou a colaborar, até no começo timidamente, mas quando teve o lance da pandemia, que o Castor fez uma live lá para juntar uma grana para o Relicário, na verdade, para mim, né, cara, eu tava fudido, cara, não tinha um pila, cara. Não, o Relicário era nada, era praticamente nada. E aí nós fizemos essa live, daí juntou uma grana, depois saiu um marquinho municipal aqui, que aí eu recebi o Giba-Giba, o auxílio Giba-Giba. Esse auxílio Giba-Giba foi uma coisa até interessante, porque foi o nome do relicário que ganhou. Então, tecnicamente, o relicário ficou reconhecido pelo município, entendeu? Publicamente, né? Entendi. A nível... Né? Então, isso foi uma coisa legal. E aí o Gervásio veio, me trouxe as fitas da Vortex, toda a coleção da Vortex. Ele me largou na minha e eu digitalizei todo o material da Vortex. Então, de vez em quando, a gente faz uns CDs especial e vende. Coleção assim, a série com 10 discos. Então, são 10 pessoas. Não dura 3 dias. Cara, e como é que funciona o Relicário? Ele é só online? Ou tu tem um espaço físico onde é que tu tem esse material e as pessoas podem ir lá visitar? Não sei.
Bah, quem dera ter um lugar. Quem dera ter um lugar. Tipo assim, assim, o grande sonho é ter um lugar, entendeu? Ter na verdade, eu penso é um multi-espaço, não é uma coisa só museu. Só que é meio utópico o negócio. Porque poderia ser assim, poderia ter o acervo do museu, isso se colocar tudo que a gente tem para mostrar, como se fosse dentro de uma casa, precisaria de uns 100, 120 metros quadrados, só para acervo. Né? Só que ter só acervo não, teria que ter um espaço, o pessoal tocar, para o pessoal se encontrar, café, sabe? Uma coisa simples, para ele se autogerir. E não só isso, como também fomentar propostas, política pública, pelo menos ajudar, sabe? Sim, eu penso, eu sou tricomunista, né, cara? Eu penso assim, todo mundo tem que ganhar junto, cara. Claro. Sabe? Pô, junto esforço de um, esforço de outro, vamos fazer todo mundo junto, vamos fazer o negócio crescer. Só que eu tô meio sozinho nisso aí, né? E eu tenho o Darlan, ele tem uma casa maior, ele comprou inclusive uma casa maior, vendeu a que ele tinha, comprou uma maior para ter espaço para o relicário, para juntar o acervo do relicário. Então ele montou tem uma sala lá que é protegida de umidade, essas coisas assim, para o material não se deteriorar. E tem a outra sala dele lá, que é o estúdiozinho dele, assim, parecido com esse que ele vai fazer, que ele ouve lá os discos dele, trabalha, ele nem trabalha ele trabalha com internet. Ele é um dos responsáveis do Backbone aqui no Brasil. Então ele não exerce essa função. E tem o Samarone, ele é o curador. E tem o Samarone, que é o nosso oráculo, né? E ele busca as informações, ele conhece, ele pesquisa. Ele faz trabalho aí para bandas, para pesquisa, ele vai nos jornais, revira, tu dá o assunto, ele revira lá. Cara, ele faz um trabalho muito legal. Qualquer trabalho, qualquer pessoa que quiser fazer pesquisa, ele é muito bom nisso aí. E aí ele pega esses dados para o relicário. Então a gente faz uma coisa assim, meio sem saber para onde vai. Mas Entendi. Não quer deixar ninguém na mão, cara. Não, mas com certeza o teu trabalho é de suma importância, né? Para o pessoal redescobrir toda essa cena do rock gaúcho lá dos anos 80. Eu acho fantástico, né? Eu já te parabenizar aqui, né? Porque pelo pouco que tu falou aí, tu contou muito já de toda essa história, de coisas que que às vezes ficou perdido e a gente não teria se não tivesse juntado todo esse material. E me diz uma coisa, Reinaldo, tem alguma banda que passou por esse cenário do rock gaúcho que você acha que foi injustiçada ou pouco reconhecida pelo público? Cara, dizer injustiçado é meio vago, entendeu? É meio amplo, assim. Mas que tu acha eu diria assim, ó, que não receberam. É que assim, ó, sim, com certeza. Tem bandas que tinham tudo para dar certo e deram errado, cara. E outras bandas que tinham tudo para dar errado e deram certo. Existe essa antagônica. O que eu vejo, assim, cara, é que tem umas bandas que elas acabam por se restringir aqui ao território gaúcho, entendeu? Eu não acho isso bom. Eu acho que os caras têm que sair. Cara, a oportunidade hoje em dia, tu vai ter que ir atrás, cara. Hoje tem a internet que tu pode divulgar. Lá nos anos 80, cara, tu tinha que te submeter a uma gravadora, cara. Sim. Sabe? Tu tinha que aceitar aquela condição. E mesmo assim não funcionava, cara. Olha os Garotos da Rua, cara, eles faziam um show quase todo o Rio de Janeiro, até em Cabaré faziam, cara. Eles faziam um show direto, cara. Playback com banda, ou 2 integrantes, chacrinha. Eles estavam lá, cara. Né? O próprio The Fala também teve esse impulso aí das gravadoras. Todos eles que passaram por gravadoras, tu pode ver que elas tiveram... Hoje em dia o Humberto vive de música, cara. Sim. Humberto Guess dos Engenheiros vive de música. O Nenhum de Nós, eles vivem daquilo, cara. Claro. Mas tem outras bandas que não conseguem isso. Eles não conseguem. E às vezes eu acho que é meio que porque eles
é meio limitado o negócio, e não tem que ser limitado. Tem que sair daqui, cara. Tem que sair. Hoje tem a internet, cara. Vai à luta, meu. Vai à luta, grava. Tem que gastar, tem que gastar. Tem que investir, na verdade, não é gastar. Sim. Porque banda é investimento. Sim, eu sei como é que funciona. Se não tem só uma banda, como se fosse uma empresa, tu não tem nada, cara. Não adianta, cara. Não adianta. A tua música tu bota do Spotify. Sabe? Então tu tem que ter uma empresa, tem que fazer, ou um trabalho que tem que fazer. Ou senão vai fazer show, avulso aí, sabe? Pra ganhar um cachê pra noite, sabe? Sim, e nem os caras fazem aí. E tem alguma banda de rock dos anos 80, 90, que você acha que tinha alguma coisa especial e que falta nas bandas atuais? Alguma essência, assim, alguma que tá faltando nessa nova geração? Eu diria assim, ó, teve fases, na verdade, o rock gaúcho, entendeu? Aqui na nossa aldeia. Os anos 80, ele tem uma característica que eram poucos, mas tinham muitas bandas. Né? Eles se revezavam entre as bandas, então dava a entender que tinha um monte de banda. Já nos anos 90, cara, eram muitas bandas, era uma coisa assim que faltava os integrantes. Então, foi também um momento ali, ó, que a gente citou antes. Tem a comunidade Ninjitsu, tem a Tequila Baby também, que ela entrou com punk rock, que era aquele punk rock mais Ramones, né? Que não era aquele punk rock que os Replicantes cantam. Porque é diferente, né? Uma coisa da outra, né? Tem aquele punk rock que faz o cara pensar, que o Replicantes é craque nisso. Os caras usam as letras para o cara pensar. E já o punk rock da Tequila é aquele lugar do curtir, o Dodge Charge RT, é a curtição e tal. Que ou é o rock and roll, aquele popular que era o que o Carlos da Rua fazia, por exemplo. Só que o rock and roll, e por aí vai. Então, o que eu vejo agora, nesse momento, é que os caras estão no referencial. Acontece que poucos têm um referencial. O referencial deles, dessa galera de hoje, que tem aí entre 20 e 30 que está montando banda, é as bandas lá do começo de 2000, cara. Aquelas bandas lá E pior que ouve as coisas erradas, cara. Ouve as coisas erradas, sabe? Em vez de ouvir os ingleses e tal, vão ouvir algumas bandas americanadas, sabe? Americanizadas, assim. Ou propriamente são bandas americanas, que é um rock diferente do que aquilo que a gente fazia. Sim. A gente tinha mais uma tendência europeia. E isso não acontece, cara. São poucas as bandas, cara. Eu vou te dizer assim, ó, das bandas dos anos 90 lá, que eu curtia, 90, 2000, e que hoje eu nem sei se conhece, tinha a Justine, tinha o Tom Block, cara. Tom Block, baita banda, cara. Tom Block era o rock com eletrônico. Nada, cara. Sumiu, os caras desapareceram. Tinha a Billy Rubina também era uma outra banda que era mais originalzona, assim, nesse sentido, né? Cara, vai me faltar nomes agora, assim. Mas essas bandas, elas tinham uma outra referência. E a referência que vem agora dessa galerinha de hoje, assim, é meio perdida, sabe? Porque existe uma evolução. Claro. Né? O rock não começou o rock começou lá com os caras catando algodão, cara. Sabe? Sim. Catando algodão, fazendo show em palco de caixa de madeira, cara. Sim. Sabe? Que sobrava dos brancos. Essa que é a real. O rock nasceu com a sobra do branco, cara. Sabe? E tanto é que deu certo, cara, que depois veio um outro babaca lá para dizer que as negras vão ser ricos. Cara, pelo amor de Deus, né, cara? Deixa os caras que são origem. Eles que são origem, eles sabem, cara. E isso a gente não busca mais, essas bandas aqui, as atuais. Elas têm que buscar mais antes, cara. Elas têm que aí elas vão evoluir, elas vão entender o que aconteceu em cada época e fazer coisa deles. E pode até plagiar, cara. Sabá plagiou, por que eles não podem? Cara? Sim. Sabe?
Tem várias, cara. O próprio Castor já falou que pegou um monte de riff do The Cure para botar na Expresso Oriente. Uhum. Entendeu? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa comum, cara. O pessoal sempre pesquisa riffs antigos de outras bandas e assim e acaba misturando e ficando uma coisa diferente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa sobre o The Fala. Tu já me falou aí como é que surgiu esse teu encontro com que o Educat te achou lá, viu que tu tinha um material e ele te passou lá o resto do material. E falando do The Fala, que tu deve conhecer muito bem. O The Fala passou por várias fases musicais, né? Do punk ao funk, passando pelo eletrônico, metal. Como é que tu vê essa mutação constante da banda, assim? Eu conheço muito do trabalho do The Fala e o Educar tá sempre procurando, né? Uma nova vertente, uma coisa. E como é que tu enxerga essa transformação eterna? O Educar, ele é meio que um George Clinton, assim, né? Do Branquela, sabe? Ele tem um... Cara, o Educar é um cara extremamente talentoso. Isso não tem como negar. Pode gostar ou não gostar dele, o cara é talentoso, meu. Ele tem meio que um toque de Midas, assim, nas coisas que ele faz. Embora seja muito perfeccionista algumas vezes. E no The Fala isso não foi diferente, entendeu? O que era o The Fala quando gravou o Rock Grande do Sul, e o que é o The Fala quando ele que já é outra banda, entendeu? A do Rock Grande do Sul é o trio, já no disco primeiro já é o quarteto. Uhum. E fizeram aqueles 2 discos, que até um é meio que sequência do outro, assim, e foram para São Paulo e começaram com aquela história de fazer o metal, entendeu? Uhum. Na época o metal era aquilo que estava acontecendo. Então, era aquilo que estava acontecendo. E o The Fala foi na frente. E aí ninguém entendeu, cara. O The Fala sempre foi assim. Eles vão fazer o show do primeiro disco, eles já estavam tocando o segundo. Vão fazer o show do segundo disco, estavam tocando outra coisa. O show também, que é 91, sabe? Eles chegaram e fizeram um show que não era do disco que estava tocando, era do da frente. E isso aí era uma coisa que ficou meio poucas pessoas entenderam. Mas mesmo assim, o The Fala conseguiu juntar uma legião de fãs. Sim. Que hoje os caras são fã mesmo, cara. Eles me procuram, cara, o que tem do The Fala que eu não tenho? Não, eu concordo contigo. O The Fala já estava sempre na frente, musicalmente, com essa transformação. E eu entendo, eu concordo, eles sempre passaram para frente. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem algum registro do The Fala, algum show, material raro, que você achou e pensou que isso não pode ficar escondido e tá lá no Relicário Gaúcho? Eu tenho toda a discografia, o que quiser gravado em estúdio eu tenho. E eu tenho os extras, que são shows assim que a gente pega do YouTube, ou alguém manda, VHS que eu transformo, que a gente pega, né? E tenta melhorar o som, né? Uhum. Porque VHS não tem, cara. É pior que fita cassete. Mas tem várias coisas assim. E tem da última raridade, que poderia se dizer que do The Fala, é os monstros do Monstro, que são as músicas do The Fala, uma versão demo, só que todas em inglês. Tem 8 músicas em inglês, as 8 primeiras músicas que eles gravaram. E às vezes eu escuto mais essa versão, que até não é tão boa que nem é do disco Monstro, é o King Zu e o Monstro, assim. Qual é os discos que mais gosto? Esses dois. Esses dois são os que eu mais gosto, mas eu não descarto nenhum outro. Não tem, cara. Não tem. Cada um tem uma coisa especial. Eu tinha gravado o The Fala naquela apresentação que teve na antiga TV Manchete, que eles fizeram lá, tinha várias bandas gaúchas, TNT era uma delas, e a apresentação do The Fala, cara, foi uma coisa sensacional, performance da banda, a atitude,
o som totalmente diferente do resto. Aquilo foi massa, cara. Aquilo eu tenho uma memória viva daquela apresentação. Tu deve ter também lá no. Não, mas pô, quando tu chega no estúdiozão, assim, que tem uma estrutura, um negócio, pô, cara, aí dá vontade de fazer. Dá vontade. E mesmo quando for precário, olha, eles estão cantando, acho que a música é Eu, no programa do Sérgio Abraão, cara, um horror. O colégio interno, não é? Colégio interno. Acho que eu vi isso. Colégio interno, programa Sérgio Abraão. Cara, aquela tosqueira, mas perfeito, cara. Agora, quando tu tem um aparato, tu fica grandão, né? E até melhora o som, cara. Claro. Aquilo é tocado ao vivo. Esse que tu falou aí. É tocado ao vivo. Sim, é tocado ao vivo. É tocado ao vivo. Tocado ao vivo. É massa, cara. É a atitude da banda, cara. Não é, as bandas gaúchas sempre foram uma coisa assim que elas têm uma atitude própria, assim, cara, sabe? A gente bateu um papo com o Carlos Carneiro também. E eu falei pra ele daquela apresentação dele lá no Jô Soares, que tava massa também, cara. O do The Fala é outra coisa boa de comentar, cara. Porque tem um disco, aquele com o Tonho Croco, que é o Top Hits. E tem uma demo, que é a demo do Top Hits, que é a By The World, que tem algumas músicas que depois foram pro disco. E ali tem o Fornazo, tem o Nequete, tem a Paula Nozari, o Castor, o Flu e o Tonho Croco. E eles fizeram o disco praticamente no estúdio, o By The World. Eles fizeram todo no estúdio, assim, eles gravaram e montaram no software. Já havia software nessa época aí. E esse disco também é bem legal. Ele é bem legal. Ele tem músicas tem uma música, por exemplo, Solares, que é do Urubu Rei, que não era nem do The Fall, era do Urubu Rei. Eles aproveitaram que só tem nesse By The World. E eu fui saber que era do Urubu Rei muitos anos depois. Muitos anos, décadas depois. Foi décadas depois. Tem uma outra coisa nesse By The World que é curioso, que tem umas vinhetinhas, que é uma gravação, quando entrou o Flu Castor, o Fornazo na guitarra, Nequete na guitarra, Castor na bateria e o Flu no baixo. Eles entraram no estúdio e vão gravar 1 hora de loucurama. E, cara, essa loucurama, assim, ela começa aqui em Crimson, passa pelo Yes, muda pro Gênesis, Jam Session, sabe? O one take, assim, que é 1 hora, assim, então virou um concerto, cara. E eles pegaram várias vinhetas e colocaram nesse disco. E tu tem esse material também tá disponível lá no canal do Relicário? Essa Jam Session? Do The Fala, tudo que tem do The Fala tá no canal do The Fala. Tudo, absolutamente tudo. Esse canal também sou eu que cuido. Esse aí, eu até diria assim, ó, se quer pegar uma coisa, descobrir uma coisa, ou pedir uma coisa que não tem, é lá naquele canal. E lá eu coloco coisas que realmente não estão eu faço clipes, na verdade. Porque o que tem lá é assim, ó, é foto e música. Sabe que quando a gente ganhou o canal oficial, o The Fala ganhou o canal oficial, que tem o selinho azul, o lacre azul do cachorrinho, que tem lá, ele absorveu todos os vídeos que tinham perdidos, não sei o que, Vevo e outras gravadoras, ele foi tudo para esse The Fala oficial. Então, legal. Quando entra no canal, lá tem todos os... E o que eu tenho feito agora é colocado coisas que não tem lá. Por exemplo, tem o King Zulu, ele tem 2 versões, tem a versão em CD e a versão em vinil. A versão em vinil tem músicas que não tem na versão do CD. E tem as mesmas músicas com outro arranjo em um ou no outro. Então, eu estou colocando, de vez em quando, eu coloco lá. E aí, agora que tem toda uma tecnologia, não é mais os 480p, então eu capricho. Eu coloco 4K, coloco uma paisagenzinha, coloco alguma coisa escrita, porque assim eu posso publicar sem tomar strike, né?
Claro. Se tu reutilizar a música, não dá strike. Sim. E então tem tudo isso. E se tu pudesse mostrar apenas um vídeo do The Fall, uma música ou um registro, para quem nunca ouviu falar deles, qual seria essa música e por quê? Tem o DVD, né, cara? O DVD, do The Fall. Ali tem toda a história, ali tem toda a história. Então, agora não me lembro o título, mas tem lá, eu acho que inclusive no próprio canal do The Fala tem a história do DVD. Esse DVD tem vários takes raros lá, que não tem, isso aí não tem áudio, a gente deixou em DVD. E esse aí eu acho que seria o por onde começar. Se não conhece o The Fala, tem que começar por ali. Começar pelo DVD, depois ir ouvindo a evolução defálica. E esse material tá lá no YouTube também. Tá no YouTube. Massa, cara. Tá no YouTube. Eu acho que é Sobre Amanhã, ainda nem pensei o nome do DVD. É. Eu não me lembro desse DVD, cara. Vou dar uma conferida. Olha aí. Esse aqui, cara, é o DVD. Fantástico. Eu não conheço esse material. Eu vou dar uma conferida lá. Legal, cara. Massa. Que ano que saiu isso? Esse DVD que eu tenho nas mãos, ele só tem 4 cópias. Pô. Mas ele não saiu. Ele não saiu pro pessoal comprar, então. Ele tá no YouTube. Ele tem um título que eu não me lembro agora, mas eu acho que é Sobre Amanhã, ainda não, Sobre Amanhã. Entendi. E ali tem vários takes ali, tem muita coisa que foi produzida aqui, que eu fiz para mandar para os caras lá. E esse aí eu acho que é um filme que todo mundo que curte rock gaúcho tem que assistir. O filme Sobre o Bonfim, ele mostra o contexto em que surgiu toda essa história que hoje os caras de rock gaúcho. Uhum. Né? Dá para dizer que muitas das bandas que hoje existem já vieram dessa história. E eles têm que contar a história hoje. Eles têm que registrar a história hoje. Uhum. Porque existe uma outra lacuna que é do começo do século para cá que se perdeu, né? Porque as pessoas deixaram de gravar. Sim. Deixaram de registrar. Com toda a tecnologia, deixaram de registrar. Ou registraram em mídias que hoje são obsoletas. DAT, MD, DVI. Que caíram de moda, né? Caíram de uso. Mas isso tudo, vídeo, todas as bitolas de vídeo tem quem faz, tem o Fernando Sorriso, que faz para nós o material. Áudio sou eu quem faço. Todos os DAT, MD, mini cassete, rolo, todas as velocidades de rolo, são 9 velocidades. Se ninguém sabe, né? Velocidade de rolo, cara. Uhum. Vai de 1,5 até 15 7/8. Que massa. Reinaldo, vamos eu encerrar aqui por te agradecendo. Que baita trabalho que você faz tendo esse material, conservando isso aí, com certeza. Olha, você deve ter muito mais história para contar, mas o nosso tempo é curto. Te agradecer aqui, agradecer o apoio da Basso Straps. Tu vai ganhar a correia da Basso aí na tua casa. Foi uma honra te ouvir, viajar contigo por todas essas histórias incríveis da música gaúcha. E para quem quiser acompanhar o trabalho do Reinaldo, segue lá o @relicário do Rock Gaúcho no Instagram, né? E no YouTube, qual é o @relicário do Rock Gaúcho. Tem todas as redes sociais, sempre o mesmo. E tem o site. Que o site é onde eu coloco coisas que eu não posso colocar no YouTube, por exemplo. Uhum. Porque tem algumas restrições o YouTube com direito autoral. Eu sei. E na verdade, a gente não busca dinheiro, né, cara? Quer dinheiro, mas não tá querendo tirar dinheiro em cima dos caras. Só que o YouTube não entende isso. Sim, não, então com tem certeza. muitos vídeos que eu não tenho como botar. TNT é uma coisa que é muito difícil eu colocar no canal. Não posso, entendeu? Como strike. Mas lá no site receber um upgrade, já de antemão aqui, ó. Ele vai receber um upgrade aí por esses dias que eu estou terminando de montar. Eu vou colocar vários discos na íntegra. Discos que LP,
demotapes, vou adiantar aqui, ó, isso aqui é legal. Vou colocar a Hora do Demo, que era um programa da Ipanema. São 18 horas de músicas, e isso aí é legal, porque tem que localizar as bandas que tocaram. E tem muita banda do interior aí, que é uma coisa que a gente não tem. E fora discos que eu recebi do interior também, aí, de bandas do interior. Eu vou colocar isso lá no site, porque no site eu posso colocar, ninguém vai... Mas que legal, então, Reinaldo. Obrigado, Reinaldo. Não, legal, baita trabalho, nós vamos divulgar isso aí, o pessoal vai ter que conferir isso, o Relicário do Rock Gaúcho lá no Instagram e no YouTube. Reinaldo, obrigado pelo teu tempo aí, por nos receber na tua casa e contar um pouco aí de todo esse processo, todos esses anos aí de... Obrigadão, meu querido, grande abraço aí, valeu!